Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 2 de abril. Um dia de celebração, celebração para os cristãos, é a chamada Sexta-feira Santa. Nos últimos dias, nós tivemos uma outra celebração aqui no Brasil. Essa um pouco mais restrita às Forças Armadas, ao presidente Bolsonaro, aos bolsonaristas radicais. Foi o 31 de março de 1964, golpe que derrubou o presidente trabalhista João Goulart. O novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, um general da reserva, escreveu em um comunicado à nação que aqueles acontecimentos de 64 mereciam ser celebrados. Walter Braga Neto entrou no cargo no lugar de um outro general da reserva, Fernando Azevedo e Silva. Azevedo e Silva foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro por, digamos, falta de governismo. A demissão gerou uma reação nas Forças Armadas. Os três comandantes militares colocaram seus cargos à disposição para mostrar ao presidente que quartéis são uma coisa e governo é outra, e Bolsonaro os demitiu também. Esses fatos levaram alguns presidenciáveis, casos de Luciano Huck, João Dória Júnior e Ciro Gomes, a divulgarem um manifesto em defesa da democracia no Brasil. No Congresso, a oposição progressista propôs mais um impeachment contra Bolsonaro, por tentativa de aliciar as Forças Armadas. Esse aliciamento foi, digamos, uma reação do presidente a um cerco que ele enfrenta há algumas semanas do poder econômico, da cúpula do Congresso. Graças a essa pressão do PIB e do Congresso, o presidente foi obrigado a demitir o ministro da Saúde, que era um general, Eduardo Pazuello, e agora perde também o seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um embaixador. O presidente, ao trocar o ministro das Relações Exteriores, aproveitou então também para mexer no Ministério da Defesa e com isso dar um recado ao país. Vou tentar intimidá-los com os quartéis. Mas essa tentativa, como a gente viu, não deu muito certo. Nesse xadrez que o presidente fez aí em resposta ao cerco que enfrenta, ele colocou o Centrão dentro do Palácio do Planalto. A Secretaria de Governo, aquela que negocia com os congressistas, agora é chefiada por uma deputada federal, Flávia Arruda, uma deputada do Centrão, do PL aqui do Distrito Federal. Com essas mexidas, o que nós vamos ver daqui em diante no governo Bolsonaro? Como ficará a relação dele com as Forças Armadas? Porque, aliás, a alta oficialidade que participa do governo desde o início resolveu resistir a esse, digamos, regime bolsonarista. É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Viçosa, no sertão de Alagoas, Aldo Rebelo. Ele foi ministro da Defesa, o penúltimo civil a ocupar o cargo, foi também presidente da Câmara dos Deputados e ministro da Articulação Política. Então, ao senhor ministro, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Um abraço a você, aos nossos internautas e uma boa Sexta-feira Santa para todos. Muito bem, e para aqueles que nos assistem, os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito aqui no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora. Clique, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, aproveite para se tornar um agora. Entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse em fazer perguntas para o ministro Aldo, pode enviá-las pela caixa de comentários que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, ministro, eu gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, o seguinte: como eu mencionei, o senhor foi o penúltimo ministro da Defesa Civil. Depois do senhor tivemos Raul Jungmann, em 2018, o governo Temer, e de lá para cá já temos 3 generais no cargo. O senhor acha que é saudável que esse cargo de ministro da Defesa seja ocupado por um militar? A ideia de um Ministério da Defesa não era justamente ter um civil no comando? O primeiro registro é que a concepção da criação do Ministério da Defesa foi a de subordinar o comando, a direção das Forças Armadas ao poder civil. É esse o conceito
universalmente construído para a criação dessas instituições, do Ministério da Defesa. Nos Estados Unidos, não apenas o secretário, que corresponderia ao nosso posto de ministro, é um civil, como também os secretários, os comandantes das Forças Armadas também são civis. Aqui no Brasil é preciso que se relativize, porque a transição do Ministério Militar, ou dos ministérios militares, que eram 4, né, a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas, que era um ministro do ENFA, os 3 comandos da Força Aérea, da Marinha e do Exército também tinham status de ministérios, e essa transição foi feita de forma muito cuidadosa pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o ministro civil da Defesa passou a receber uma parte das atribuições. Depois, já no governo do presidente Lula, sob a direção do ministro Nelson Jobim, houve uma série de alterações que deram ou passaram a dar ao ministro da Defesa mais atribuições de fato na direção das Forças Armadas. Uma delas é a centralização do orçamento, ou seja, o orçamento único de defesa, que é uma coisa importante para o empoderamento do Ministério da Defesa. A segunda observação é que os ministros oriundos das Forças Armadas estavam na reserva, ou seja, eram quase que civis. O ministro Silva e Luna, que foi o primeiro general da reserva a dirigir o Ministério, foi o meu secretário-geral no Ministério da Defesa. E eu dizia, né, que era o mais civil dos militares com os quais nós convivemos. E acho que a própria forma como o ministro Silva e Luna dirigiu o Ministério da Defesa, não houve qualquer tipo de confusão entre as atribuições civis ou militares do Ministério. Isso se altera com a chegada do presidente Bolsonaro. Mesmo assim, eu creio que o esforço do ministro Fernando Azevedo, embora não estejam claras as razões pelas quais ele foi afastado, ele foi demitido, mas me parece que mesmo ele e outros ministros militares tiveram, no governo do presidente Bolsonaro, um papel até conciliador, principalmente em relações importantes e muito tensas, como foi o caso da Venezuela. Eu lembro do vice-presidente Mourão indo à reunião do Grupo de Lima para impedir a escalada que o ministro civil Ernesto Araújo estava disposto a oferecer no caso da Venezuela. E com a China também. Me parece que esses ministros militares tiveram até um papel moderador na escalada do governo, do presidente da República, dos filhos e, principalmente, no caso do ministro das Relações Exteriores. O senhor colocou aí que não estão claras as razões da demissão do ministro Fernando Azevedo. De fato, nós não vimos o presidente Jair Bolsonaro dizer claramente um motivo da troca. O que nós sabemos é aquilo que vem sendo colhido a partir de conversas de bastidores e também a partir das impressões do próprio mundo político, do mundo militar. Qual a interpretação que o senhor dá a essa demissão? Por que o senhor acha que o presidente Bolsonaro demitiu Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa? Não foi apenas o ministro da Defesa. O episódio se reveste de alguma gravidade porque, sem um motivo declarado, evidente, ele também demitiu os ministros, os comandantes das 3 forças, o do Exército, o da Marinha, o da Aeronáutica, o secretário-geral do Ministério da Defesa e o chefe do Estado-Maior Conjunto, que é o oficial general de 4 estrelas,
que no Ministério da Defesa é o responsável por dirigir as operações conjuntas, ou seja, aquelas que envolvem mais de uma força, como, por exemplo, toda a GLO é dirigida diretamente pelo Ministério da Defesa e o incumbido é o chefe do Estado-Maior Conjunto. Esse também foi afastado. Ou seja, foram, na verdade, 6 mudanças em todo o escalão da área de defesa, porque foram juntos o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, o chefe do Estado-Maior Conjunto, e que é um posto equivalente ao de comandante de uma das forças. E o secretário-geral também foi afastado. Então, essa questão permanece como uma área de sombra, porque os motivos são especulados, mas o presidente da República não apresentou. Não houve quebra da disciplina, não houve afronta à autoridade do presidente. O que pode ter acontecido? Pode ter sido um conflito, e não teria sido o primeiro, entre as duas lealdades que os chefes militares estão obrigados, que é a lealdade ao presidente da República, a subordinação ao presidente da República, ele, o comandante e chefe das Forças Armadas, ele é o chefe das Forças Armadas, mas há uma outra lealdade, que é a lealdade à Constituição, tá certo? E quando isso entra em conflito, o que é que acontece? Naturalmente vai acontecer numa situação de muita tensão, e às vezes essa interpretação ela é subjetiva. Quando o presidente da República participou de uma aglomeração, de uma manifestação de desavisados na porta dos quartéis, a leitura que foi feita foi um estímulo à quebra da hierarquia. Tá certo? Essa foi a leitura que os militares na época fizeram. E os militares sabem, André, que a hierarquia e a disciplina ela tem que funcionar nos dois sentidos. Ela tem que funcionar de baixo para cima, ou seja, eles têm que prestar lealdade ao comando civil, e também ela tem que funcionar de cima para baixo. Ou seja, quando há uma quebra de disciplina em algumas desse escalão, isso pode se disseminar. Então, esses são os princípios que eu acho que podem ter sofrido algum tipo de tensão que deixou o presidente insatisfeito, porque nasceu de uma insatisfação do presidente com o ministro da Defesa. Ninguém aqui discute a atribuição do presidente de substituir ministros ou comandante das forças. Isso não está em discussão. O que está em discussão é que as causas são muito estranhas. As causas evidenciam que houve um tipo de insatisfação que nem o presidente pôde tornar pública e nem mesmo os afastados também puderam. Então, eu acho que é isso que uma hora precisa ser esclarecido, né? Porque acho que o episódio deixa muito mal o presidente da República e, de certa forma, também o Brasil, né, que não precisaria passar por esse constrangimento. Os militares saíram, entregaram seus cargos, promoveram as substituições devidas, e acho que isso também ajudou a reduzir o coeficiente de atrito do episódio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez no dia 24 de março um discurso, talvez, digamos assim, ameaçador para o presidente, e talvez esse discurso nos tenha dado uma pista, nos deu uma pista de por que o presidente Bolsonaro agiu como agiu agora com o Ministério da Defesa. E eu queria pedir ao Cacá, nosso produtor, que mostrasse para as pessoas esse primeiro vídeo que a gente separou, que é um vídeo justamente com o discurso de Arthur Lira em 24 de março. Cacá, põe no ar aí, por favor, o vídeo de número 5, por gentileza. Eu estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas.
Ministro, o senhor concorda com a interpretação de que esse discurso do presidente Arthur Lira pode ter colocado o presidente Bolsonaro na defensiva e aí o presidente Bolsonaro, para reagir, quis apelar aos quartéis? Olha, não mexam comigo porque os quartéis estão aqui ao meu lado. André, eu, sinceramente, né, passei aí quase 30 anos em Brasília, passei por 6 mandatos, presidi a Câmara, fui líder de governo, fui líder de oposição, estive em 4 ministérios, vi desde o impeachment do presidente Collor, desde essa época, até o impeachment da presidente Dilma. Eu desconfio que pode ser muito mais do que isso. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele faz um esforço de liderar uma agenda. E qual é a agenda? A centralidade da questão democrática. Enquanto ele alimentar na sociedade, nos setores democráticos, progressistas, na mídia, a ideia de que a democracia está sob risco, ele evita o debate sobre a questão econômica, sobre a questão social, sobre o desmonte do país. Ninguém discute a doação de uma refinaria da Petrobras, juntamente com todo o seu mercado disponível, a um fundo de pensão árabe, um fundo soberano árabe. Isso ninguém passou desapercebido. A decisão sobre o Banco Central passou desapercebida. Ou seja, o grave problema social, a fome que está se alastrando no país, a perda de renda da classe média, dos mais pobres, a transferência de riqueza para meia dúzia de rentistas, tudo isso está fora de debate, entendeu? Porque toda a população está preocupada com a ameaça do risco à democracia. Eu lhe confesso, sinceramente, que eu não vejo esse risco, tá certo? Não vejo esse risco. Eu não vejo capacidade nos arrobos do presidente, nas ameaças do presidente, em converter ameaça e arrobo em supressão da democracia, em uma aventura autoritária. Não vejo apoio nem objetivo, nem subjetivo para isso, não vejo mobilização, a não ser residual, de elementos quase que marginais que vão para as portas dos quartéis pedir intervenção militar. Não é uma realidade como 64, quando havia interesse do empresariado, do mundo político, governadores, imprensa, e não era a imprensa a escória das redes sociais, era a melhor imprensa do país, os grandes editorialistas escrevendo, pedindo golpe, o Carlos Heitor Coni, Antônio Calado, Alberto Dines, eram esses os editorialistas que pediam o golpe, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicando um manifesto pedindo o golpe. Era esse o ambiente. Nós temos esse ambiente no Brasil hoje? Não. Nós temos arrobos, provavelmente o presidente da República e mais meia dúzia de seguidores, mas eu não vejo na sociedade densidade. A Embaixada Americana, em 64, atuando abertamente, eu não vejo isso hoje em dia. Não vejo o mundo dividido pela Guerra Fria, que, de certa forma, justificou o golpe em 64. Então, eu creio que é preciso denunciar, enfrentar, conter esses arrobos do presidente, mas eu acho que precisa mudar a chave da agenda, o eixo da agenda. A agenda das forças patrióticas, das forças democráticas, das forças progressistas, das forças nacionalistas, é em relação à destruição material, espiritual e social do país. A questão democrática precisa receber atenção, etc., mas ela concentrou todas as energias. Só se fala nisso, eu vi as redes sociais nos últimos dias, é tudo em torno de 64. Parece que 64 está sendo agora. Parece que temos um regime militar no país e, para alguns militares, parece que existe uma ameaça esquerdista, comunista no país nesse momento. Pelo amor de Deus, são essas as energias que estão destinadas a mudar o rumo do Brasil? Não, eu acho que não. Eu acho que há um processo de grave desorientação, tá certo? Entre grupos chamados conservadores e grupos chamados progressistas. Um quer a solução do Trump no Brasil,
bota um boné na cabeça do presidente Trump, e outros agora estão pedindo a intervenção do Biden no Brasil. Daqui a pouco pede a intervenção da OTAN no Brasil. Não, isso não tem cabimento, isso é uma coisa completamente descabida. O cosmopolitismo conservador e o cosmopolitismo progressista. Não há uma solução nacional à vista para esses grupos. Ministro, os militares, ou melhor, militares, não necessariamente todos, mas muitos militares apoiam o presidente Bolsonaro desde pelo menos a campanha, alguns deles anteriormente à campanha. Por que, na sua opinião, agora nós vimos a alta oficialidade das Forças Armadas ter colocado um pé na porta e dito simbolicamente ao presidente: não, daqui o senhor não passa, daqui nós também não passaremos? Por que esses militares resistiram a esse aceno autoritário por parte do presidente? Em primeiro lugar, eu não concordo com essa narrativa que os militares apoiaram o Bolsonaro desde o começo. Eu conheço muito bem o presidente Bolsonaro, convivi com ele durante muito tempo, trabalhamos na mesma comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Ele frequentava, quando eu presidia a Câmara, presidia essa comissão, e quando fui ministro, ele frequentava, ia lá no meu gabinete. Sempre tivemos relações muito respeitosas. E eu sei que a relação dele com a hierarquia militar é uma relação muito difícil, muito complicada. Ele fazia atos, movimentos. Ministro, estou lhe ouvindo. Oi, eu lhe ouço. Na porta dos quartéis, criava um linguajar muito duro em relação aos comandantes militares, aos ministros da Defesa, chegou a ser proibido de entrar nos quartéis. Era uma situação muito tensa. E mesmo nas eleições, o que houve foi uma ou outra liderança da reserva. Eu sei disso porque acompanhei de perto. Os candidatos de boa parte desses generais não era o Bolsonaro, eram outros candidatos. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque também não estou autorizado a revelar nem a divulgar, mas não era o presidente Bolsonaro. Só que quando a eleição chegou no seu momento de desfecho, entre uma candidatura do PT e uma candidatura contra o PT, essa que é a verdade, uma parcela importante desses oficiais fez a opção pela candidatura contra o PT. Mas não era uma coisa de uma trajetória de aliança e de unidade. E quando foram para o governo, provavelmente os militares da reserva tinham a ideia, ou se quiserem, a ilusão, de que poderiam exercer uma influência moderadora sobre os arroubos do presidente, que ele não se comportaria na presidência da República como um capitão insubordinado, cuja expulsão foi pedida pelo comandante, pelo ministro do Exército na época, o general Leônidas Pires Gonçalves. Foi quem pediu a expulsão do então capitão, que depois recorreu e terminou encontrando uma saída, se elegeu vereador, coisa parecida. Então, houve esse episódio. Ou então do deputado, que também era um deputado com discursos inconsequentes, de pedir fuzilamento, de dizer que 30 mil tinham que morrer. Talvez eles achassem que na presidência da República ele fosse moderar esses ímpetos. Mas eu acho que a natureza do presidente Bolsonaro não mudou com a vitória na presidência da República. E acho que ele não se submeteu a essa pressão moderadora, vamos dizer assim, dos militares. E os militares, naturalmente, ficaram contrariados, têm receio de que o desastre administrativo, os erros da administração do presidente recaiam sobre a imagem das Forças Armadas. Nós já vimos agora o ministro da Defesa ser convocado para explicar a compra de bebida, compra de alimento. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi os militares no Brasil submetidos a esse tipo de constrangimento pelo Congresso. Sempre foram considerados uma instituição de Estado. Aliás, o Ministério das Relações Exteriores também. É como se não fizessem parte do jogo partidário.
Não, essas instituições têm que ser tratadas de forma diferente. Você convoca qualquer ministro da saúde, da educação, do transporte, mas o da defesa e o da relações exteriores eram ministérios tratados com muita deferência. Eu acho que isso está acabando porque as Forças Armadas vão sendo confundidas, né, com o governo. Isso é uma coisa que os militares também devem calcular e dizer, olha, é melhor manter um distanciamento, prestar toda a solidariedade, mas dentro daquilo que é institucional, e não a instituição se confundir como parte do governo, que é uma coisa muito ruim, principalmente nesse momento. Haja visto o que aconteceu no Ministério da Saúde. E os militares, apesar desse episódio da semana, eles ocupam, esses são dados oficiais do Tribunal de Contas da União, cerca de 6 mil cargos no governo federal, estatais, autarquias. Eles são a única categoria que, pelo orçamento de 2021, aprovado recentemente no Congresso, terão reajuste esse ano. Viram a reforma da Previdência feita pelo governo Bolsonaro ser uma reforma dura para os trabalhadores do INSS, mas leve para eles, militares. Inclusive, essa reforma dos militares trouxe junto aumento de salário para eles. Eu queria saber do senhor, ministro, o que o senhor acha dessa... Os militares tentam mostrar distanciamento em relação ao Bolsonaro e ao governo, mas eles estão no governo e estão tirando proveito do governo, não? Não, de forma nenhuma. Os que estão no governo são militares da reserva. Militares da reserva não estão subordinados à liturgia, ao comando, à disciplina, à hierarquia dos militares da ativa. Eu creio que esse movimento é muito mais o presidente da República tentando, no momento de dificuldade, tomar emprestado o prestígio das instituições militares para o seu governo. Ou seja, é como se o desgaste, o atrito resultante dos erros da administração pudessem ser protegidos pela grande presença de militares da reserva no governo. Mas são militares da reserva, nenhum deles é indicado pelo general que comanda o Exército, pelo almirante que comanda a Marinha, nem pelo brigadeiro que comanda a Aeronáutica. Além disso, também eu não vejo benefícios para os militares no meio dessa crise. Os orçamentos militares sempre foram orçamentos no limite do custeio de uma força armada de 300 e tantos mil integrantes, né, que não recebem salários elevados, não. Eu lembro, quando eu era ministro da Defesa, as médicas, os médicos, as dentistas que prestam assistência na Amazônia, aos ribeirinhos, aos índios, ganhavam salários, mas muito inferiores, 1/3, 1/4 até dos salários que ganhavam os médicos na vida privada ou nas prefeituras ou nos governos estaduais. Não eram salários elevados dos engenheiros militares que faziam a transposição das águas. Eu via lá, né, o engenheiro militar, um tenente engenheiro, ganhava um salário, na média, também muito pequeno. Provavelmente, o advogado do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que iria fiscalizar as obras, ganhavam 3, 4, 5 vezes mais do que o jovem tenente engenheiro que construía a obra. Além disso, André, você deve levar em conta que não aparece essa informação. Mas os militares, o gasto com comida, ninguém disse que o militar não recebe auxílio alimentação, que está presente no serviço público e que está presente também na vida privada. Militar não tem direito à insalubridade, militar não tem direito a adicional noturno, militar não tem direito a hora extra, militar não tem direito a adicional de risco, militar ele pode ir para qualquer lugar, ele não tem direito a esse conjunto de proteção que tem o servidor público comum ou o servidor privado, o trabalhador da área privada. O militar não tem direito a nada disso, ele não pode ter nem duas profissões. O sargento, ele tem que ser sargento, ele não pode ser sargento e ser balconista numa loja ou ter uma outra atividade. Então, essas limitações explicam também por que a carreira ou a função dos militares como servidor
público diferenciado tem que ser também protegida. Mas existe, eu acho que às vezes é muito preconceito também. O comandante do Exército, que acaba de deixar o cargo, Edson Pujol, participou em novembro do ano passado de um debate via internet e ele fez um comentário ali sobre a separação que ele entendia que deveria ser clara entre governo e Forças Armadas. Eu queria pedir ao Cacau, nosso produtor, que mostrasse para as pessoas um vídeo que nós separamos com essa declaração do general Pujol. Cacau, põe no ar aí, por gentileza, o vídeo de número 2. Não queremos fazer parte da política governamental ou política do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel, dentro dos nossos quartéis. Bem. Então, e o fato de, eventualmente, militares serem chamados para assumirem cargos no governo é decisão exclusiva da administração do Executivo. Ministro, o substituto, então, aí do general Pujol é o general Paulo Sérgio de Oliveira. O senhor o conhece? O senhor acha que ele também manterá essa postura manifestada aí pelo general Pujol? Conheço o general Paulo Sérgio e conheço o almirante Garnier. Ambos trabalharam comigo no Ministério da Defesa. O almirante Garnier era assistente pessoal do ministro e o general Paulo Sérgio trabalhava lá no mesmo andar. E eram servidores exemplares, cumpridores das suas obrigações, competentes, capazes. E creio que vão seguir essa doutrina, que não é uma escolha individual. A ideia de separar as funções de Estado, as funções institucionais das Forças Armadas, das funções político-partidárias, isso é uma ideia antiga, isso é uma ideia do general Góes Monteiro, que foi tudo no Estado Novo, foi ministro da Guerra, comandante do Exército, era o condestado, fez com o Getúlio a Revolução de 30, foi o comandante militar da Revolução de 30, e ele, no livro de memórias que deixou de 1954, ele diz isso, olha, o Exército não... falava mais do Exército, mas as instituições armadas não pode ter espírito gendármico, ele usava esses francesismos, né, esses galicismos, não pode ter espírito gendármico, não pode ter espírito miliciano, essa era a expressão que ele usava. Não pode fazer a política dos partidos, porque precisa fazer a política do Exército, a política das Forças Armadas, que também tem a sua política, os seus objetivos, os seus projetos, as suas estratégias. Ele dizia isso, e essa doutrina permanece e fica. Por quê? Porque você não pode, André, num determinado governo, ser parte do projeto de poder e depois que esse governo passa, no próximo, você querer ser tratado como instituição de Estado. Você não pode viver dessa ambivalência, dessa ambiguidade. Ou você é instituição de Estado em todos os governos, em todas as circunstâncias, ou você vai ser considerado como parte da luta política, como um grupo político em luta contra o outro. E isso, para as Forças Armadas, é uma tragédia, é um desastre. Por essa razão, eles são instituições solidárias, eles não se metem em confusão. Eu não conheci eu fui líder do governo do presidente Lula, ocupei o ministério lá da coordenação de relações institucionais, fiz no Ministério do Esporte, da Ciência e Tecnologia. Em todos esses episódios, eu nunca vi uma área militar criar um problema para o governo, nem para o ministério desse. Quando precisávamos, no Ministério do Esporte, na área de segurança, nós contamos muito mais com a solidariedade das Forças Armadas do que com a Polícia Federal. Nós contamos, na área de Ciência e Tecnologia, com trabalhos conjuntos entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e as Forças Armadas, mas como tarefas de Estado. Quando teve o episódio daquele mosquito, Zika, que foi usado pela mídia contra a presidente Dilma, acontecia um caso da Zika em Caruaru, daquela microcefalia, parece que o Brasil estava se acabando em microcefalia. Era uma campanha para gerar
descrédito da presidente da República como gestora. É como se houvesse uma calamidade sanitária no país. Pois bem, naquele momento, nós conseguimos que as Forças Armadas mobilizassem 200 mil, mais de 200 mil integrantes para fazer uma campanha de casa em casa, esclarecendo as pessoas para se protegerem, para cuidarem das suas residências com relação à água, a mosquito. Isso tudo eles fizeram com muita disciplina, com muita boa vontade, não criaram confusão. Agora, se tem um presidente da República que pressiona, que deseja que as Forças Armadas se transformem em parte do seu projeto de poder, aí isso gera um problema muito difícil. Que um ou outro membro da reserva se integre a esse projeto, tudo bem. Agora, as Forças Armadas, como instituições, não podem participar disso, porque, senão, elas deixam de ser parte da solução dos problemas do Brasil, que devem ser, quando eu digo parte da solução, em matéria de assistência aos mais pobres, a Operação Pipa, aqui no Nordeste, para levar água para os sertanejos, que é coordenada pelo Exército, a assistência aos ribeirinhos, aos indígenas, de saúde, a assistência social, tudo isso eles podem fazer, mas não podem entrar no plano partidário, porque se entrar vai ser uma alteração importante. Deixarão de ser parte da solução. Quando os militares são parte da solução, a solução é muito mais fácil. Quando eles se tornam parte do problema, o problema se torna ainda mais complicado. E a quem nos assiste, eu aproveito que o ministro mencionou o almirante Almir Garnier Santos, para informar, então, que ele, Almir Garnier Santos, é o novo comandante da Marinha, substitui Ilques Barbosa, e que, no caso da Aeronáutica, Antônio Carlos Bermudes foi substituído por Carlos Batista Júnior. E o novo comandante do Exército, como eu mencionei há pouco, é o Paulo Sérgio de Oliveira, que entrou no lugar do general Pujol. Ministro, o general Paulo Sérgio, ele deu uma entrevista nos últimos dias, antes de se tornar chefe do Exército. Ele era chefe do Departamento de Pessoal do Exército. Ele deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, em que expõe como os quartéis estão protegidos na pandemia e, por isso, a letalidade tem sido baixa nos quartéis. Uma realidade um pouco diferente da postura negacionista do presidente da República. E eu queria pedir ao Cacá, o nosso produtor, que mostrasse mais um vídeo do general Pujol, que nós separamos. Esse foi um pronunciamento do general Pujol às tropas, feito em 24 de março de 2020, início da pandemia declarada pela OMS, dia 11 de março de 2020. Cacá, põe no ar aí, então, por gentileza, o vídeo de número 3, por favor. Vivemos o enfrentamento de uma pandemia que exige a união de todos nós brasileiros. O momento é de cuidado e de prevenção, mas, ao mesmo tempo, de muita ação por parte do Exército Brasileiro. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Ministro, a conduta federal diante da pandemia levou o poder econômico, vários empresários e economistas, a divulgarem recentemente um manifesto contra o governo federal. Nós vemos a pressão da cúpula do Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado, sobre o presidente da República no tema pandemia também. Eu gostaria de lhe perguntar duas coisas. Primeiro, por que diante desse cenário, na sua opinião, o presidente consegue manter 30% de aprovação? E se essa postura do poder econômico da cúpula do Congresso coloca, de fato, o mandato do presidente Bolsonaro em risco? Se há risco, na sua opinião, de o presidente Bolsonaro não terminar o mandato? Eu não posso, sinceramente, antever um desfecho para o mandato do presidente Bolsonaro. Tem um livro do Ernest Hemingway, um dos primeiros livros dele, chamado O Sol Também Se Levanta, onde há um diálogo entre dois personagens, e um pergunta para o outro, que tinha entrado em falência, como é que ele faliu? E o outro responde, no começo, gradualmente, e depois, subitamente. Então, o governo do presidente Bolsonaro vai num processo de desgaste gradual, mas pode entrar num processo de desgaste súbito, tá certo? Isso é possível, e dá uma viragem na conjuntura
porque os indicadores econômicos são muito, muito ruins, agravados pela segunda onda da pandemia, aquilo que era previsão de volta de uma retomada da economia e do PIB foi anulado pelo efeito da segunda onda, então isso tornou-se muito mais longe a volta da atividade econômica, a situação social agravou-se de tal forma. Você anda aqui pelo interior do Nordeste, as portas das prefeituras lotadas de gente, atrás de qualquer serviço, de qualquer atividade, de qualquer tipo de renda, porque não tem mais. Famílias andando pelas ruas das metrópoles aqui, de Maceió, catando lenha para cozinhar porque não tem o dinheiro do gás. Essa situação econômica, a situação social, os erros, o desgaste da imagem do presidente como gestor. Então, o presidente não precisa ser um especialista em saúde pública. O problema é que ele não pode querer ser o que ele não é. E ele desorganizou todo o combate a essa pandemia. Essa responsabilidade é intransferível. Mesmo o general Pazuello fez apenas a aplicação das recomendações do presidente. Então, isso tudo está sendo cobrado. E acho que uma parcela desses setores que, no fundo, articulam essas transições de impeachment, de nova alternativa, esse pessoal está com receio de que o presidente Bolsonaro chegue ao fim do mandato de tal forma desgastado e desacreditado que uma solução anti-Bolsonaro se torne uma consequência inevitável, tá certo? Então, para manter essa eleição de 22 sob controle, eles podem, se tiverem a forma de realizar essa operação, eles podem querer antecipar a saída do presidente Bolsonaro, para evitar que ele chegue lá na eleição de 22 completamente desacreditado e uma solução de um bolsonarismo perfumado, um bolsonarismo de boutique, um bolsonarismo de punho de renda, um bolsonarismo de salão, se torne impossível, porque é o que desejam. Os candidatos por aí não são anti-Bolsonaro em economia, em ideias liberais, eles são anti-Bolsonaro no jeito, nesse jeitão mais tosco, mais grosseiro, mas no mais não tem muita diferença. Então, acho que esse setor da classe dominante, na verdade, o que quer um bolsonarismo sem o Bolsonaro. Essas ideias. O Paulo Guedes como piloto, mais um outro dono de avião. O problema é o seguinte, é que nem sempre isso é possível, mas acho que há um pensamento que busca essa alternativa, se de fato houver assim, a ideia de que o presidente Bolsonaro chegará em 22 completamente incapaz de fazer a sua sucessão. Nós vimos essa semana, como eu mencionei no início do programa, a divulgação de um manifesto por parte de alguns presidenciáveis em razão das mudanças na área militar. Um manifesto que demonstra preocupação com a democracia no Brasil. E ele foi assinado, talvez por alguns que se encaixem no que o senhor chamou de bolsonarismo chique. João Dória Júnior, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ambos do PSDB, Luciano Huck, apresentador da Globo, João Amoedo, do Partido Novo. Ministro, o senhor vê alguma viabilidade nesse grupo como candidatura competitiva presidencial no ano que vem, se nós vamos ter, provavelmente, Bolsonaro de um lado e Lula de outro? André, em primeiro lugar, a mídia valorizou muito o manifesto porque desvaloriza muito o Bolsonaro. Mas o manifesto de candidatos de oposição ao Bolsonaro que não tem o Lula é como o quadro da Santa Ceia sem o Cristo, entendeu? Não tem o Lula no manifesto, que é o principal líder da oposição. Então, o manifesto perdeu força e repercussão exatamente por isso. Se é um manifesto anti
ou contra o Bolsonaro, em defesa da democracia, esse manifesto tinha que ter a presença do Lula. Naturalmente, eles não procuraram, porque aí seria o manifesto do Lula. E os outros signatários não teriam grande repercussão. Então, os signatários não colocaram o Lula. Aí, não colocando o Lula, o manifesto perde força. Porque, olhando ali, quem é que tem voto mesmo? Quem tem voto é o Ciro, tá certo? Os outros, nas pesquisas, patinam, são signatários em busca ainda de um espaço eleitoral, de um espaço que ainda não tem. Ali quem tem algum voto é o Ciro. Os outros não têm muita repercussão, porque Huck, inclusive, ninguém sabe se é candidato, se não é, uma hora vai, outra hora vem. E o Amoedo não tem densidade nenhuma. O Dória já disse que era, mas agora que não é. Enfrenta problemas dentro do próprio PSDB. Então, eu não vi, assim, grandes repercussões desse manifesto. É uma coisa que foi notícia passageira e muito passageira. O senhor anotou, então, aí a ausência de Lula e a presença de Ciro no manifesto. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito justamente da presença de Ciro Gomes, que tem um perfil mais progressista do que os outros signatários do manifesto. O que o senhor achou dessa participação dele aí? Eu achei que tudo bem. Tem que olhar se o manifesto é um manifesto correto, é um manifesto de defesa da democracia e alguns postulados liberais. O manifesto também não tem nada demais. O Ciro tem legitimidade para assinar, como o Lula também teria. O próprio Dória, que se elegeu como Bolsodória, declarando voto no 17 e desafiando lá o seu adversário como representante vermelho, etc. Hoje, inclusive no dia 31 de março, fez um tweet violento sobre 64, denunciando a ditadura, as torturas, o exílio. Ou seja, é recém-convertido também a essa doutrina, a essa linhagem. Mas acho que também não vai ter muita repercussão. Por quê? Porque isso precisa de história, de biografia, de memória. Eu vejo, às vezes, um desentendimento aí, um estremecimento entre o PT, o PDT, o Ciro e o Lula, mas acho que as duas candidaturas são legítimas. Por quê? Isso já teve no passado, Lula e Brizola. Essas duas candidaturas são legítimas e tem que conversar. Não se faz política olhando para o passado, não se faz nada olhando para o passado. Se não olhar para o futuro, as alianças são feitas em função e em razão do futuro. Se os russos, os soviéticos, na Segunda Guerra, fossem olhar para trás, nunca fariam aliança com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que mandaram tropas para fazer guerra civil, para derrubar o governo soviético. Mas eles tinham uma premência, que era o enfrentamento contra a Alemanha nazista. Isso ficou para trás e fizeram a aliança. A política de alianças é assim. Em 85 não aconteceu isso na eleição do Tancredo, não houve uma dissidência da própria Arena, do PDS, do partido do governo militar, com setores democráticos e até de esquerda, para fazer uma transição. Então, tem que olhar para frente. Eu acho que as alianças se fazem olhando para frente e não para trás. O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, do PT, que foi candidato a presidente em 2018, ele disse recentemente, numa entrevista, ele listou recentemente numa entrevista Ciro Gomes como um dos nomes da direita para a eleição de 2022. Diante dessa presença de Ciro Gomes no manifesto, ao lado aí de outros postulantes, quem sabe, aí pelo campo da direita, o senhor acha que ele irá traçar um rumo mesmo mais para o lado direito do tabuleiro? Ou ele está tentando ainda achar o próprio espaço? Como o senhor vê esses movimentos do Ciro aí? Primeiro, o seguinte, André, essa divisão esquerda e direita, ela não explica nada no Brasil, ela não resolve nada, ela não constrói nada, porque o que o Brasil precisa é de uma coalizão ampla de forças políticas, sociais, econômicas, empresariais, acadêmicas, de todas essas forças em torno de objetivos. Não é se fulano é de direita ou de esquerda,
Mas o seguinte, você é a favor da retomada do desenvolvimento do país? Você é a favor da redução das desigualdades? Você é a favor da construção, do esforço de permanência da construção democrática no país? É isso que interessa. Porque, olha aqui, eu fui líder do governo do presidente Lula e fui coordenador político do governo do presidente Lula. Nós tínhamos no Ministério, tá certo? O doutor Roberto Rodrigues, que era a fina-flor do agronegócio de São Paulo, era um homem bem relacionado nesse mundo do agronegócio, que é um mundo conservador, é um mundo que não tem nenhuma identidade ideológica, partidária, com PT, com esquerda, mas ele foi um excelente ministro, tinha uma relação muito cooperativa, tinha a confiança absoluta do presidente Lula, foi um ministro muito bom. O vice-presidente da República era um grande empresário, não era um executivo de empresa, não, era um grande empresário, ex-presidente da segunda maior federação das indústrias do país, de Minas Gerais, e foi um vice-presidente excepcional, de muita lealdade ao presidente Lula. Nós tivemos o Luiz Furlan, ministro do Comércio Exterior, Indústria, Comércio Exterior, que também foi um ministro excepcional, ajudou muito o governo do presidente Lula. E agora nós vamos dividir o país entre esquerda e direita. Eu acho que o momento mais importante da história do Brasil foi o primeiro período Vargas, de 30 a 45. Foram os 15 anos mais construtivos, mais criativos da história do Brasil. O Vargas era de direita ou de esquerda? Vai dar trabalho responder, tá certo? For enquadrar o Vargas em direita e esquerda, a esquerda tentou derrubá-lo em 35 e a direita tentou derrubá-lo em 38, tá certo? Qual era a orientação ideológica do Vargas? Eu acho que era construir o país. Fez alianças importantes na guerra, recebeu fundos para iniciar o processo de industrialização do Brasil, a indústria de Volta Redonda, tudo isso foi o Vargas que fez. E não fez com esse crivo de ser de direita ou de esquerda. Mas agora nós queremos que o Brasil, que é o país das alianças heterogêneas, nunca teve no Brasil aliança pura. A expulsão dos holandeses em Pernambuco foi um exército de negro, outro de índio, outro de mestiço. A independência foi uma aliança mais ampla do que aquela, eu não sei. A abolição foi feita dentro da monarquia, do império, que a princesa tinha os seus amigos abolicionistas negros, André Rebouças, Patrocínio, entre outros. 30 foi uma revolução que foi para industrializar o país, dirigida por um fazendeiro. Era a Aliança Liberal para fazer o governo mais antiliberal da história do Brasil, mas era a Aliança Liberal. Então, são essas alianças heterogêneas que ajudaram a fazer as transições e a construir o Brasil. Não adianta querer reduzir o país na uma camisa de força ideológica de direita ou de esquerda, não é que isso não exista, mas isso não é o que explica o Brasil. O que explica o Brasil são alianças heterogêneas em torno de objetivos. E os 3 grandes objetivos que podem unir essas forças no Brasil são exatamente esses: retomar o crescimento econômico, o desenvolvimento do país, o investimento em ciência, tecnologia, educação, reduzir desigualdades, construir o processo democrático que não tem escolha no país, ninguém fique aqui iludido que o Brasil vai ser governado por uma ditadura. Acha que os pobres, os desvalidos, os trabalhadores, a classe média vai aceitar uma ditadura dos rentistas, dos financistas? Não. Ou acha que setores da classe média do empresariado vai aceitar uma ditadura de quem? Dos pobres? Não vai. Então, tudo no país vai ter que ser pactuado no sistema democrático. Com solavanco, com problema, mas é assim que vai ter que ser. Não tem outra solução. E ninguém imagina que pode impor uma solução. Tá certo? Nem seu presidente da República, com seus devaneios, e ninguém. O Brasil está, no melhor sentido da palavra, condenado a viver num regime democrático, com todos os problemas que isso possa representar. No meio dessa reforma ministerial, o presidente Bolsonaro colocou uma representante do Centrão no cargo que negocia em nome do Palácio do Planalto com o Congresso. Esse cargo é a Secretaria de Governo.
a escolhida para ocupá-lo foi a deputada federal Flávia Arruda, ela é do PL aqui do Distrito Federal. O que o senhor achou desse movimento do presidente Bolsonaro? Ele, que na campanha sempre mostrou, desde a campanha, sempre mostrou resistência a fazer uma aliança ao que ele chamava de velha política, agora coloca no coração das suas relações políticas o centrão. Que mostra que de velha política não tinha nada. Como é que alguém que passou 30 anos dentro do Congresso, tá certo, com tudo quanto é governo, pode ser o porta-voz da nova política? Que nova política é essa? Isso é coisa, assim, de gente que não tem o que dizer sobre o país e inventa nova política. A Marina falava de nova política, agora Bolsonaro também falou de nova política, e quando a situação aperta, a realidade chega, tem que ter apoio no Congresso, tá certo? Tem que ter. O presidente Lula tinha muita dificuldade enquanto não tinha uma base no Congresso, que era, aliás, acusada de ser base comprada, de ser base fisiológica. Eu lembro disso, essas acusações, mas era base política, que você precisa ter para governar o país. O Congresso é esse, é você respeitar a decisão do povo. Os deputados e os partidos eleitos foram esses. E acho que agora o presidente Bolsonaro faz um esforço, talvez temendo uma ameaça de impeachment, que, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me falou uma vez, nunca existiu, mas alguns parlamentares do Centrão convenceram o presidente e fizeram medo a ele, e ele chamou esse pessoal para conversar, para oferecer espaço no governo. Eu acho legítimo que o presidente procure montar sua base de apoio. O que eu não acho legítimo é fazer isso e publicamente renegar isso. Dizer que, ou seja, que não está fazendo. Eu acho que ele tem o direito de convidar lá os deputados para participar. O deputado, na época do PTB, José Múcio Monteiro, foi o coordenador político do presidente Lula, foi um dos partidos que depois passou a integrar esse centrão, e hoje eu acho que já não está mais no centrão, é base do próprio Bolsonaro. Vou dar outro exemplo, um dos mais aguerridos líderes partidários em defesa do governo do presidente Lula, até romper com o governo, era o deputado Roberto Jefferson, que era o líder do PTB. Eu lembro, muitas vezes, eu líder do governo Lula, via os discursos dele muito convincentes, em defesa de posições e de teses e de projetos do governo do presidente Lula. São as circunstâncias da política. Os partidos que, de certa forma, participam, integram o governo, eles são solidários ao governo. E isso aconteceu no governo do presidente Itamar, aconteceu no presidente Fernando Henrique, aconteceu no presidente Lula e aconteceu no governo da presidente Dilma. Tá certo? O Crivella foi ministro da presidente Dilma, o Kassab foi ministro da presidente Dilma e outros que depois até se aproximaram do governo. O Brasil é assim. O Brasil não é uma experiência que se explique pela ciência política europeia ou pela ciência política da USP. Tá certo? O Brasil é muito mais complicado, tá certo? Do que, muitas vezes, certa ciência política imagina. E o senhor acha que o Centrão irá até o fim com o Bolsonaro, irá com ele na eleição presidencial do ano que vem? Ou, conhecendo, como eu suponho que o senhor conheça tão bem o Centrão, isso está muito cedo para dizer qualquer coisa, que eles vão, na verdade, fazer as contas só lá mais adiante? Cedo demais. O Centrão não casa com ninguém na alegria e na tristeza, tá certo? Não tem isso. O presidente Lula tem muitos amigos no Centrão, e sei que anda conversando com esses amigos do Centrão, tá certo? E acho que não está cometendo nenhum crime, nenhum pecado. Está conversando com líderes políticos que têm mandato, que dirigem partido, que têm influência aqui, ali, acolá. Eu sei que o Ciro Gomes também tem amigos no Centrão. Eu mesmo tenho muitos amigos no Centrão. Ou seja, Ministro, o senhor me ouve? Ministro, o senhor nos ouve?
Então, nós já retomaremos a entrevista com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ele que foi também presidente da Câmara dos Deputados, e comentava agora o que ele acha que o Centrão pode vir a fazer na eleição presidencial do ano que vem, Centrão que agora ocupa o coração das negociações políticas do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro, nos últimos dias, nomeou uma deputada do Centrão, a deputada Flávia Arruda, para ser a sua secretária de governo. Essa nomeação aconteceu em meio à maior crise militar entre governo e forças armadas que a gente viu, talvez, nos últimos 40 anos. O presidente Bolsonaro fez uma reforma ministerial. Nessa reforma, ele demitiu o ministro da Defesa. Os chefes militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, colocaram seus cargos à disposição, foram demitidos também. E agora nós vemos aí o presidente Bolsonaro, então, mais próximo do Centrão e talvez nem tanto das Forças Armadas. Nessa reforma ministerial, eu lembro também, o presidente Bolsonaro trocou o chanceler. Agora não é mais o embaixador Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, é o Carlos Alberto Franco França. A demissão do embaixador Araújo foi o que detonou essa reforma ministerial. Foi uma demissão cobrada pelo poder econômico, cobrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado, todos insatisfeitos com a condução do Brasil na pandemia. E aí quem nos assiste pode perguntar, mas o que o Ministério das Relações Exteriores tem a ver com a pandemia? A posição brasileira manifestada por Ernesto Araújo contra a China, contra a OMS, não ajudou a criar qualquer tipo de boa vontade com o Brasil na aquisição de vacinas, na aquisição de matérias-primas. Isso foi dito claramente por uma médica cardiologista, a doutora Ludmila Rajar, que foi cotada para ocupar o Ministério da Saúde quando o presidente Bolsonaro trocou o general Pazuello. Mas então temos de volta ao ministro Aldo Rebelo, e eu gostaria, ministro, de perguntar ao senhor agora, então, eu contava um pouco mais da reforma ministerial dessa semana, eu queria lhe perguntar a respeito da troca no Ministério das Relações Exteriores. Mas antes disso, eu gostaria de pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar um vídeo que nós separamos. É o vídeo, Cacá, de número 6. Ele mostra trechos de manifestações feitas por senadores durante uma audiência pública com Ernesto Araújo, no dia 24 de março. Cacá, põe no ar aí esse vídeo, por favor. Nunca presenciei uma apresentação tão confusa, não sabendo construir uma frase com sujeito, verbo e objeto. O senhor realmente cursou o Instituto Rio Branco? O senhor está no lugar errado. Não peça para sair, não. Peça para mudar. Vá para um ministério ideológico, mas não fique no Ministério das Relações Exteriores. Ministro, Vossa Excelência é unanimidade no Senado Federal, coisa que eu nunca vi. Unanimidade de rejeição e de incompetência. Não há outro caminho, ministro. Nada de Vossa Excelência, o do Ministério de Vossa Excelência, vai ser recebido daqui para frente, bem recebido nesta casa. O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos 300 mil brasileiros que perderam a vida. Renuncie a esse cargo. Peça para sair. Ministro, o senhor foi presidente de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, foi presidente da Comissão da Câmara, quando era deputado. O senhor já viu algo parecido com isso que nós acabamos de ver, uma cobrança desse tipo por parte de parlamentares em relação ao ministro das Relações Exteriores? E eu gostaria que o senhor aproveitasse e contasse para as pessoas o que me dizia há pouco fora do ar sobre por que essa demissão foi tão mais grave do que nós mesmos da imprensa retratamos até agora. É o que eu acho, André. Foi muito mais grave, porque a imprensa descreveu como uma troca de ministros. Não. A demissão não foi apenas do ministro Ernesto Araújo. Demitida foi a política de relações exteriores do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi uma demissão dele, porque não existe nada de mais pessoal nos ministérios do que a política externa. É uma política do presidente da República. O embaixador é um representante do presidente da República no país onde ele está credenciado. E o ministro das Relações Exteriores é apenas o operador da orientação da política externa do presidente da República. E eu nunca vi nada parecido. Um ministro
das Relações Exteriores ser submetida ao constrangimento, às palavras da senadora Simone Tebet, ou seja, o senhor é unanimidade. Não, isso não acontece. Mesmo que fosse uma política desastrada, haveria ali um grupo disposto a defender, a justificar. Não houve. Mesmo na base do presidente da República, nos partidos que lhe são fiéis, leais, não houve ninguém. Foi um repúdio geral. Ninguém saiu em defesa. E não foi do ministro. Era dessa política externa absolutamente irresponsável, extemporânea, que nega toda a tradição da política externa do Brasil, mesmo a dos governos militares, a do Saraiva Guerreiro, a do Azeredo da Silveira, do presidente Figueiredo, do discurso na ONU, que até hoje é uma referência de diplomacia independente, o discurso do presidente Figueiredo na Organização das Nações Unidas, as atitudes do presidente Geisel no reconhecimento dos países africanos de língua portuguesa, em confronto com a diplomacia dos Estados Unidos. E agora nós temos uma diplomacia de submissão, como se fosse um consulado do Departamento de Estado na América do Sul, para entrar em confronto com a Venezuela, entrar em confronto com a Argentina, entrar em confronto com a Bolívia, brigar com a China, brigar com os árabes, brigar com a Índia por causa de lei de patentes. Pelo amor de Deus, nós nunca vimos isso. Lei de patentes, aliás, a posição brasileira sempre foi a mesma, desde a época dos governos militares, com exceção de um período do presidente Fernando Collor. Então, eu acho que essa diplomacia, ela faliu. Acho que esse episódio contribuiu para reduzir muito a autoridade do presidente da República. Mostrou-se um presidente incapaz de conduzir o país e a responsabilidade do país numa quadra muito difícil. Imagine que nós somos dos BRICS, onde estão os 3 maiores fabricantes de vacina do mundo, a China, a Índia e a Rússia. E nós conseguimos ficar sem vacina. Esses países entregariam qualquer vacina para o Brasil, não tenha dúvida nenhuma. E nós não fizemos nenhum esforço. Então, eu acho que foi uma coisa muito grave, que a própria mídia não percebeu a gravidade, é como se o Ernesto Araújo fosse uma anomalia, fosse uma extravagância. Não, ele é a expressão acabada, lapidada. Vejam os filhos do presidente, o que eles pensam. Então, isso é o pensamento do presidente da República. Ministro, o senhor que é um nacionalista, né? Faço esse preâmbulo. O ex-ministro Ernesto Araújo era um defensor grande do atrelamento do Brasil aos Estados Unidos, mas particularmente a um grupo político americano que, no caso, era do ex-presidente Donald Trump. E, com isso, eu aproveito para lhe perguntar, a pedido do telespectador Elielson Felipe, qual a sua opinião a respeito da palavra dele, entrega da base de foguetes de Alcântara, no Maranhão, aos Estados Unidos? Esse foi um acordo feito agora no governo Bolsonaro. E também a sua opinião sobre a entrega, a palavra dele, da Embraer para os americanos. O acordo da Embraer começou no governo Temer, mas foi concluído no governo Bolsonaro. Você veja, né, que o acordo da Embraer não foi concluído porque houve lá, eu creio que a compra da possível compradora da Embraer por outra empresa e, por uma razão comercial, o negócio não foi concluído. O que eu sei é que o jornal Valor, da semana passada, divulgou que as ações da Embraer foram das que mais se valorizaram nos últimos 2 anos, exatamente depois daquele episódio, pelo volume de encomendas de aviões de pequeno e médio porte, que é a especialidade da Embraer. Ou seja, nós iríamos jogar fora exatamente um patrimônio importante de ciência e tecnologia. André, no tempo que eu estava lá no Ministério, a Embraer empregava na área de projetos, não é na área de construção aeronáutica, era na área de projetos, 3.500 engenheiros. Qual é a empresa no mundo que emprega 3.500 engenheiros só na área de projeto? Porque um projeto de avião é uma coisa que demora décadas para você chegar no estado da arte, que tem que renovar periodicamente. É quase como você tem que renovar todo ano um modelo de automóvel, você tem que renovar esses aviões. Então, essa é uma joia da coroa do Brasil, é uma das raras áreas de alta tecnologia onde o Brasil é competitivo no mundo.
Como é que a Embraer foi construída? Foi um brigadeiro, um visionário, o brigadeiro Cassimiro Montenegro, um cearense, que foi nos Estados Unidos cumprir uma missão durante a Segunda Guerra, visitou o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT, conheceu o chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica, convidou esse homem para vir visitar o Brasil, encomendou para ele o projeto de construção de um MIT no Brasil, que seria o que veio a ser o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele, com esse americano, escolheram o lugar onde deveria ser isso, entre o Rio e São Paulo, ali em São José dos Campos, montaram, criaram o ITA. O primeiro reitor do ITA foi esse americano. Ele foi o primeiro reitor do ITA, o que mostra que nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia. E esse homem projetou o ITA, recomendava, inclusive, tem uma bela biografia escrita pelo Fernando Moraes, do Cassimiro Montenegro, que dizia, olha, isso aqui é uma parte, a outra parte é vocês ensinarem aritmética básica às crianças, para que todas possam um dia chegar no ITA. Então, o ITA criou a engenharia de alto nível. A engenharia de alto nível criou o CTA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica. E o CTA criou a Embraer. Isso foi um projeto e um investimento do Estado brasileiro, dos governos, mas do Estado brasileiro. Então, você vai jogar fora esse patrimônio, abdicar? Não, isso é uma coisa que ninguém leva em conta. Quanto a Alcântara, na verdade, aquilo ali foi um golpe de marketing. Alcântara não interessa aos americanos, nem sequer foi noticiado nos Estados Unidos, não saiu uma linha. Eu publiquei num pequeno portal que eu e mais 2 amigos amadoristicamente dirigimos, que é o Portal Bonifácio, um longo artigo fundamentado de um ex-diretor do ITA, da Embraer, e que foi também diretor lá de Alcântara, e ele mostra que os Estados Unidos não têm interesse naquilo, eles têm 20 bases de lançamento pelo mundo afora. Aquilo ali, o governo brasileiro se ofereceu para tentar capitalizar uma aproximação com os Estados Unidos. Os americanos não vão fazer lançamento dali, eles têm outras alternativas de menor custo, que são próprias em outros lugares do mundo. Então, eu acho que aquilo ali foi mais um golpe de marketing que está fadado a não sair do papel. O Renato Leonardo Martinelli, ministro, pede para lhe perguntar: o que o senhor acha da declaração do Eduardo Cunha implicando o Temer no golpe contra Dilma? E antes que o senhor responda, eu aproveito só para esclarecer para as pessoas. Quem pergunta se refere ao livro que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está para publicar. Um trecho desse livro acaba de ser noticiado, é um trecho que justamente mostra Eduardo Cunha apontando Michel Temer, então vice-presidente de Dilma Rousseff, como um participante direto do processo que levou à deposição de Dilma Rousseff. E conto para as pessoas também que Aldo Rebelo, nosso entrevistado, era o ministro da Defesa no finzinho do governo Dilma, então talvez tenha visto alguma coisa que possa ajudar a satisfazer a curiosidade do Renato Martinelli. Renato, eu era um ministro muito próximo da presidente Dilma, tá certo? Viajava constantemente com ela, principalmente nas viagens internacionais, participava ali de um certo núcleo do governo. Um momento, o vice-presidente Michel Temer, inclusive, foi o coordenador político do governo da presidente Dilma, passou um tempo por isso. Eu nunca vi nenhum gesto, nenhum ato. Quer dizer, também ninguém pode encontrar provas para isso, mas eu não vi. E o presidente Eduardo Cunha, com quem eu também tive uma relação de tentar conversar politicamente até a véspera do impeachment, ele foi na minha casa jantar, conversar sobre caminhos, né, que não fossem necessariamente o do impedimento da presidente, que seria uma violência muito grave, mas o presidente Eduardo Cunha estava muito ressentido. Eu fiz todo o esforço. Aliás, na candidatura dele, eu fui à presidente Dilma, acompanhada do Arlindo Chinaglia, para tentar fazer uma conversa, encontrar uma forma de composição. Ele era do MDB. O MDB tinha feito um acordo com o PT
nas sucessões da Câmara, inclusive contra a minha reeleição. Eu fui derrotado por uma aliança entre o PT e o PMDB, onde os dois dividiram, cada mandato seria para um. Eu digo, fizeram uma aliança para me derrotar, por que é que não continuam com a aliança? Faz um entendimento aí. Mas setores do governo da presidente Dilma não queriam, não fizeram, lançaram de qualquer jeito a candidatura do Arlindo Chinaglia, houve a derrota, depois as dificuldades econômicas e sociais, movimentos desorganizados para desgastar presidente, como um tal de movimento Não Vai Ter Copa, que juntou direita e esquerda, a coisa mais estranha, mais sórdida que eu já vi. Olhava aquelas passeatas, estava na rua, os mascarados. Quem é que está? A direita e a esquerda, é a turma do PSOL e a turma do Vem Pra Rua, tudo junto, quebrando tudo, para desgastar a presidência da República. Um querendo, naturalmente, o governo e o outro querendo o lugar do PT na oposição. Era isso que acontecia, tá certo? Então, hoje, quando ele escreve um livro, o presidente Eduardo Cunha, é preciso um certo distanciamento para saber o que é, de fato, verídico, o que é que ele interpreta, porque eu soube também que ele diz que os militares tinham muitas informações sobre as coisas que aconteciam no palácio, né? Mas não cita exatamente o quê. A não ser que ele tenha mais coisas que ele conheça que não tenha revelado no livro. Mais uma pergunta que vem do público, essa é da Clélia Neves. Por que os militares não se manifestam sobre as rachadinhas? E aí, só antes do senhor responder, eu aproveito também para uma rápida contextualização. O ex-comandante do Exército, quando ocupava o cargo ainda, Eduardo Vilas Boas, hoje assessor especial do presidente Bolsonaro, certa vez publicou um tweet que foi interpretado como uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo não desse um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Isso foi em 2018, abril de 2018. Se o ex-presidente Lula tivesse ficado solto, talvez o resultado da eleição de 2018 tivesse sido outro. Ou seja, em relação a um personagem, o ex-presidente Lula, o Exército ou um de seus membros se manifestou. Mas agora, como quer saber a Clélia Neves, eles não se manifestam sobre as rachadinhas. Ministro, por que eles não falam das rachadinhas? Porque acho que não devem se manifestar sobre nada. Por que é que os militares têm que se manifestar? Os militares têm que cumprir sua função constitucional. Eles não podem ficar dando opinião sobre a política, sobre o dia a dia, porque vão dar opinião de que tipo? Defender o quê? Qual a posição? Qual a opinião que devam dar? Não, os militares não podem dar opinião sobre a vida política do país. O melhor serviço que eles podem prestar é cuidar da sua missão constitucional e institucional. Não pode ter general da situação e general da oposição, general do governo e general contra o governo. Isso não pode existir. Isso é uma ruína completa para o país. É que muita gente alimenta essa expectativa, tá certo? De ter sempre um general defendendo as suas opiniões em algum lugar. Não, isso é uma tragédia, isso é uma coisa muito ruim. Na época, eu lembro desse infeliz tweet, em 2018, no governo do presidente Temer, mas acho também que, às vezes, o episódio é utilizado para absolver as responsabilidades do Supremo. Depois aparece aí nesses diálogos reservados que estão revelando, esses hackers que terminaram encontrando aí umas fitas, umas gravações, que um ministro do Supremo teria falado com o ministro da Defesa para não libertarem o presidente Lula, naquele habeas corpus que foi dado pelo TRF4. Ou seja, eu acho que ali, noves fora o Twitter do Vilas Boas, a decisão do Supremo estava tomada. De uma forma de tentar proteger os erros do Supremo, atribuir as decisões, não. E também o seguinte, se o Supremo Tribunal Federal muda a sua posição por causa de um tweet, sinceramente, com todo o problema que tem o tweet, esse é o problema menor, tá certo? Esse é o problema menor. O problema maior é de uma instituição que muda, a Suprema Corte do país, que muda sua opinião por causa de um tweet. Isso aí não tem nenhuma justificativa do meu ponto de vista. E o melhor serviço que os militares podem prestar ao país é não se imiscuírem
na vida político-partidária, nem ficar dando opinião sobre qualquer coisa. O general, hoje na reserva, Eduardo Vilas Boas, já era o comandante do Exército quando o senhor era ministro da Defesa. E o senhor tem memória de o general manifestar algo que depois ficaria mais claro como atuação política da parte dele? Nunca houve ambiente para que os militares, né, não manifestassem qualquer tipo de contestação. Quando havia uma contrariedade com relação a algum episódio, claro, eles tinham liberdade para me perguntar, para dar uma opinião, eu respondia, argumentava, mas as relações eram muito amistosas. Eu conheci o general Vilas Boas quando ele era coronel, assessor parlamentar, eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores, viajamos pelas fronteiras do Brasil, pela Amazônia, por tudo quanto é lugar. A presidente Dilma, quando o escolheu, ele não era o mais antigo. O mais antigo era um general comandante militar do leste, no Rio de Janeiro. A presidente Dilma escolheu exatamente por ter ficado impressionada com a relação que ele tinha no Comando Militar da Amazônia, com as populações indígenas, ajudando a resolver conflitos, desinteligência entre os índios e as comunidades. E ele tinha essa vocação, né, de tentar resolver isso, e por essa razão ele foi escolhido. A presidente Dilma tinha esse apreço por ele. E, enquanto, pelo menos, eu estive à frente do Ministério da Defesa, ele se conduziu com lealdade. Mas reunia com o presidente, com o vice-presidente Michel Temer? Claro que reunia, era o vice-presidente da República. Eu sempre era comunicado, informado, passava lá no Ministério, ministro, o vice-presidente me convidou para uma conversa, claro, é o vice-presidente, você tem que ir, vá lá. Mas depois me relatava o conteúdo da conversa, certas coisas que eram de caráter mais reservado, mas nada contra a presidente, nada de conspiração. E lá no Ministério nós tínhamos conversas políticas sobre a situação do país, a necessidade de preservar e proteger as instituições militares das lutas políticas que estavam em curso. Eu dava exemplo dos anos 30, das reuniões tumultuadas do clube militar, de ofensas entre oficiais, generais, tenentes, capitães. Eu digo, olha, isso é um ambiente que nós precisamos ficar distantes de reproduzir. E os outros comandantes, o brigadeiro Rossato, um homem muito educado, muito civilizado, o almirante Leal Ferreira, todos eles também queriam manter uma distância muito grande das disputas políticas, desse tema de impeachment da presidente da República. E até o fim tiveram... E ela também, a presidente Dilma, sempre que... Ela nunca teve uma reunião com comandantes militares que não fosse com a minha presença, inclusive para atender as demandas, todas as que nós levamos, ela atendeu, a autorização para construir as supercorvetas com a Marinha, os recursos para que os projetos da Força Aérea, principalmente o avião de transporte KC-390, eu me lembro que a última liberação de recursos ela autorizou na base aérea de Brasília, a aeronáutica trouxe o avião, ela foi visitar na base aérea, em seguida nós fizemos uma reunião com o comandante brigadeiro Rossato, ela ligou para o ministro, acho que era o da Fazenda, era o Guido, era outro, e para pedir o recurso, autorizava essas coisas, ela sempre procurou cultivar. Havia uma insatisfação em relação à Comissão da Verdade, mas isso era público e notório, tá certo? Essa insatisfação havia, e eles, de forma contida, mas revelavam que essa coisa, principalmente no Exército, era um motivo assim de insatisfação, né? De certa mágoa em relação ao presidente por retomar uma coisa que eles julgavam que já tinha ficado para trás.
E sobre Forças Armadas, nós temos um último vídeo que eu gostaria de pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar. Cacá, esse é o vídeo de número 1. Ele mostra o vídeo, um trecho do dia do aniversário do presidente Bolsonaro, em que ele, Bolsonaro, fala a respeito, então, dos militares. Cacá, vídeo 1 no ar. O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. E conte com o povo. E conte com o povo. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Ministro, o senhor acha que é papel das Forças Armadas garantirem a democracia no Brasil? Elas devem ser um poder moderador, como parece sugerir aqui o presidente Bolsonaro? Não. E nem eles reivindicam esse papel. Não querem ser poder moderador. É uma responsabilidade, em primeiro lugar, da qual eles estão formalmente e legalmente dispensados. Eles não são poder moderador. Em segundo lugar, não reivindicam essa responsabilidade nem esse papel. O Brasil tem instituições, hoje, consolidadas, o Congresso, o Supremo, o próprio Poder Executivo, outras instituições da sociedade, a imprensa, as organizações sindicais, empresariais. Então, as Forças Armadas não têm por que se arvorar em cumprir uma missão para a qual nem estão autorizadas pela Constituição, tá certo, de ser poder moderador, e nem querem, porque numa situação de conflito extremo, ou a política resolve, ou as Forças Armadas não vão poder resolver, tá certo? A solução é sempre política. São sempre os agentes políticos. Essa é a doutrina, esse é o pensamento, como eu já disse aqui, desde o tempo do Góes Monteiro. Isso não adianta você trocar o comandante A, B ou C da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, que isso é um entendimento de alto nível. Quem examinar os documentos do Ministério da Defesa, construído com os militares, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, vai ver que o âmbito das preocupações deles estão em outra área. No desenvolvimento do país, na ciência e tecnologia, na indústria de defesa. São essas as preocupações, e não em se submeter ao papel de qualquer tipo de tutela sobre as instituições políticas num país tão complexo. Eu conversava na época. Imagina como é que você vai administrar orçamento, conflitos, reformas estruturais, previdência. Não, isso aí não é função dos militares. Isso aí foi um período em que outras instituições não tinham papel, eles fizeram isso na República, na abolição, em 30, mas depois foram, naturalmente, se afastando desse processo. Muito bem, e com isso eu encerro a nossa entrevista, ministro. Já estamos a 1h30, o combinado era 1h, com um chorinho de mais uns 10 minutos, e choro foi de 30. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a gentileza do senhor de nos atender. Tenho certeza que quem nos assistiu até agora sabe mais do que antes da entrevista. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo, ministro. Um prazer, André, muito obrigado. E um abraço aos nossos internautas e até breve. E para aqueles que nos assistiram até agora, os recados tradicionais são os mesmos do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, aproveite para se tornar um agora também. Entre aí no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira com mais um Poder em Pauta.